Olá pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Cálculo Integral, Cálculo 2, né? E vamos dar continuidade à nossa unidade 2, e hoje nós iremos falar sobre integral definida, visto que a unidade 1 foi uma unidade destinada à integral indefinida, e hoje nós vamos entender como é que funciona a integral definida. O tópico desta aula vai estar traçado em 2 pontos, tá? Nós vamos falar sobre as integrais definidas e vamos fazer uma aplicabilidade sobre as integrais definidas, que é o cálculo de áreas. Então, inicialmente, vamos começar aqui com a integral definida. Então, vamos entender agora. Vamos agora estabelecer, de um modo geral, a noção de integral de uma função f definida em um intervalo AB. Então, você já começa a entender que a integral definida é uma integral que está dentro de um intervalo. Então, nós vamos determinar o intervalo. Então, a palavra integral definida vem exatamente porque nós estamos definindo um intervalo onde esta integral vai funcionar, tá? E aí, agora, em vez de você ter apenas uma função, né, como nós tínhamos na integral indefinida, nós vamos ter agora um valor, tá? E a gente vai entender que esse valor está intimamente associado à área que esta função projeta dentro do intervalo. Óbvio que nós vamos separar caso a caso, porque não necessariamente calcular a integral de uma função em um intervalo dá numericamente igual à área, tá? Mas a gente vai entender isso ao longo da aula. Então, o primeiro passo é a gente entender, né? Nós temos aqui uma projeção. Observe que eu tenho o eixo Y, aqui nós temos o nosso eixo X, tá? E aqui em cima, ó, essa curvinha vermelha, né, que eu vou puxar aqui, ó, é exatamente a nossa função f, ok? Então, é uma curva, e aí você já pensa logo, qual o objetivo? O objetivo é a gente pegar deste ponto, né, ó, pegar essa função f, desse início aqui, do ponto A até o ponto B, e calcular essa área, tá? Como é uma curva, por exemplo, se fosse uma reta, daria para calcular facilmente, porque seria a área de um trapézio, e a gente tem fórmula para isso, né? Dentro da geometria plana. Mas isso não é um trapézio, tá? É uma curva. Então, se eu for querer calcular como se fosse um trapézio, a gente vai ter um excesso de área, ou seja, eu vou calcular uma área maior do que realmente ela é. E aí o que a gente faz? Então, nós vamos fazer alguns passos, tá? Primeiro, a gente vai fazer o que nós chamamos de partição. Então, observe, ó, que a minha partição é eu pegar o intervalo, do intervalo A até o B aqui, e quebrar isso em vários pedacinhos. Quanto mais pedaços eu quebrar, melhor ainda, melhor a minha aproximação. Então, a gente está pegando o A, chamando de x0, aí dentro, e o meu B chamando de xn. E do A até o B, eu vou quebrar em vários pedaços iguais. Então, vai ter o x1, o x2, o x3, o x4, até a gente chegar no xn-1 e o xn, tá? Então, isso é uma partição. É você pegar um intervalo e particionar esse intervalo em n pedaços de mesmo tamanho, ok? Então, isso é a primeira noção que você tem que entender. Depois que eu particiono, eu vou atrás, né, de uma soma que a gente chama de soma de Riemann, tá? Essa soma de Riemann, pessoal, nada mais é do que você fazer o somatório dessas áreas particionadas. Observe que quando eu faço a partição, ó, o exemplo aqui, do x0 até o x1, eu tenho um retângulo. Observe que eu tenho esse retângulozinho aqui, ó, onde vai acontecer que
daqui até aqui, ó, produzindo essa altura. E a gente sabe que a área de um retângulo, o que seria? Seria do x1, ó, seria essa base. Mas que base é essa, pessoal? Seria eu pegar o x1 e subtrair do x0. Então, do x1 menos x0 é exatamente esse tamanho. Isso a gente chama, pessoal, de delta. Nós vamos chamar aqui de delta de x1. Ou seja, o meu primeiro intervalo. Tá? E essa altura aqui? Essa altura aqui, pessoal, nada mais é do que pegar esse ponto aqui, que é o meu, digamos, o meu intervalo, tá? E vamos pegar este intervalo, que eu vou chamar aqui esse carinha bem aqui, só para você entender. Esse aqui é o x1 barra. Então, bem aqui assim, a gente cria um x1 barra. E esse x1 barra, na hora que você joga na função, ele tem aqui, ó, uma projeção, ó, que vai ser o f do x1 barra. Então, mas quem é o f do x1 barra? Exatamente a altura desse retângulo. Então, este retângulozinho bem aqui, eu vou tirar ele aqui, só para você entender. Ele fica assim, ó. Ele é um retângulo que tem a base delta de x1 e que tem a altura f de x1 barra. Então eu quero essa área bem aqui, que eu vou chamar de área 1. Então, isso aí fica fácil. É base vezes altura. Ou seja, eu vou pegar aqui o meu delta de x1, que é a base, e multiplicar pela altura, que é o f de x1 barra. Isso eu calculei a área 1. Então, tudo aqui na primeira área. Aí você faz esse mesmo processo. Se aqui é a área 1, você faz esse processo para a área 2, para a área 3, tá? Até você chegar aqui na minha área N. Tá? O mesmo processo que eu fiz aqui na área 1, eu vou fazer em todas as outras áreas. Na 2, na 3, assim sucessivamente. Então, aqui quer dizer que aqui embaixo eu tenho um delta de x2 com a altura f de x2 barra. Nesse outro aqui eu tenho um delta de x3 com a altura f de x3 barra. Até a gente chegar no último aqui, que eu vou ter aqui um delta de xn com f de xn barra. Tá? Então, esse é o procedimento. Beleza. Então, quer dizer que para mim calcular, somar todas essas áreas cinzas aqui, eu vou somar a área 1 mais a área 2 mais a área 3 até chegar na área N. Quando você faz isso, aí eu vou transformar em somatório. Ó. Então, somar todas essas áreas, o que é a área 1? Está aqui, ó. É o f de x1 barra vezes o delta x1 barra. O que é a área 2? É o f de x2 barra vezes o delta x2 barra. Até a gente chegar na área N, que é o f de xn barra vezes o delta de xn barra. Então, e aí você transforma no somatório. E aqui está o nosso somatório, ó, expresso. Ó. É o somatório de um f de x i barra vezes o delta de x i barra, onde este izinho aqui, ó, ele varia de 1 até o n. Verdade, ó, ele varia do 1 e vai até o n. Então, eu transformei essa soma aqui com uma característica dentro do somatório, tá? Onde, obviamente, né, o meu delta de xi, que é a variação das bases, né, é o xi menos o xi menos 1, tá? Foi o que a gente aplicou em cada um desses casos aqui. Então, fazer esse somatório é a soma de rima. Beleza, eu faço essa soma, e aí eu tenho uma área próximo da curva. Por que não vai ser idêntico? Porque observe, ó, que aqui tem pontos, ó, que falta, ó. Aqui tem pontos que está faltando, ó. Mas você pode pensar, professor, falta pontos, mas tem pontos aqui, ó, que está sobrando, ó. Será se um compensa o outro? A ideia é que compense, mas não necessariamente. Vai ficar ainda uma pequena diferença. E como é que eu compenso para que essa diferença não atrapalhe no meu resultado final? Aí você observa o seguinte, que
Observe que aqui, ó, tá uma distância grande. Quando você faz aqui do A até do x0 até o x1, por exemplo, na área 1, ó, você tem uma distância grande. Então, se esse x1 estivesse muito próximo do x0, e esse retângulo, em vez de ser desse tamanho, fosse um retângulo bem fininho, quer dizer que esses excessos aqui de cima, ó, e essas faltas, elas seriam muito pequenas. Então, quanto menor elas, mais eu tenho a minha área mais próxima da curva. Então, isso quer dizer que eu vou pegar essa soma de Riemann e vou pegar esse meu delta de xi, que é essa diferença, e fazer esse delta de xi ser muito pequeno. Ou seja, eu vou aplicar um limite no somatório. Então, quer dizer que a área grandona, né, o somatório dessas áreas vai ser uma área que eu vou chamar de A. E essa área, ela nada mais é do que o limite com delta de xi tendendo a zero deste somatório aqui, ó, que é a soma de Riemann. Ok? E isso aqui, pessoal, é o que a gente simboliza como a integral. Aí a gente define esse limite aqui como a integral de A até B, porque eu comecei no intervalo de A até B, da minha função, que é a minha função aqui, em relação a x. Então, a integral de uma função dentro de um intervalo nada mais é do que a soma de Riemann colocando essa variação, os limites, com a variação de cada um dos intervalos tendendo a zero. Então, isso é a nossa definição. Então, trocando em miúdos, você quer numericamente encontrar uma área, e aí, para que essa área seja mais assertiva junto com a curva, você faz com que essas bases elas sejam muito pequenas, porque quanto menor a base, então você vai ter uma partição muito mais refinada, então a tua área está muito mais próxima da curva. Então, isso é a definição de integral definida. Agora a gente vai, em cima disso, né, encontrar um teorema importante, que é o teorema fundamental do cálculo. Se f for integrável no intervalo AB, e se f for uma primitiva de f em AB, então observe que lá a gente estava calculando uma área, e a gente associou ela com uma integral. Só que para isso, eu preciso saber como é que eu calculo essa integral e como é que eu vou usar esses caras. Então, observe, pessoal. Aqui a minha função é o meu integrando, e o A e o B são os meus integrantes. Então, a função que eu estou integrando é o meu integrando, e a minha variação de A a B são os meus integrantes, são os meus limites de integração. E aí, como é que eu traduzo isso? Quando eu for integrar, a gente vai aplicar exatamente essa fórmula, que é o teorema fundamental do cálculo. Quer dizer que integrar a função f de A até B é você calcular esta função na primitiva, no integrando superior, menos calcular esta função na primitiva, no integrante inferior. Então, eu vou pegar a minha primitiva, aplicar no valor superior, menos a primitiva no valor inferior. Então, é o f de B menos o f de A. Lembre-se que se eu disse para você que f é primitiva, é porque tem essa relação, né, pessoal? A derivada de f é igual ao f. Isso é a nossa regra, é a nossa relação, né, da função com a primitiva, que nós estudamos lá na unidade 1. Exemplo, vamos calcular, calcule as integrais definidas a seguir. Então, letra A. A integral de 1 a 2, né, que são os meus limites de integração, da função x² em relação a x. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou integrar a função normal, tá bom? Então, o que é a integral de x²? Então, nós já sabemos que é a integral de uma potência. Então, a potência era 2, ela ganha 1, né? Então, fica 3. E esse 3 de lá de cima fica embaixo. Feito isso, aí a gente vai colocar... lembra que tinha mais c? Porque isso aqui é a nossa constante de integração, né?
Tá, só que eu tenho aqui, pessoal, ó, uma variação. E aí como é que eu simbolizo? A gente faz isso, ó. Vamos fechar aqui um colchete. Então, o que é isso aqui? É o meu fzão. X ao cubo sobre 3 mais c. E esse limite de integração aqui, que é essa variação, aí você coloca aqui, ó, de 1 a 2. Pronto. Como é que eu utilizo esse fzão de B menos o fzão de A? Quem é o fzão de B? Ó? Essa aqui é a minha fzão. Vamos lembrar que isso aqui é minha fzão de x. Então, eu preciso pegar essa fzão de x e aplicar no 2, que é o B lá de cima, menos essa fzão aplicada no 1. E vamos fazer isso. Ah, então aplicado no 2, vamos colocar dentro de um parênteses. Então, aqui, ó, vou trocar o x por 2. Fica 2 ao cubo sobre 3 mais c. Então, essa aqui é a fzão aplicada no 2, menos a fzão aplicada no 1. Então, fica 1 ao cubo sobre 3 mais c. 2 ao cubo é 8, então a gente fica com 8 terços mais c. Agora tem menos, né? Aí o menos pega em todo mundo. Então, 1 ao cubo é 1, então fica menos 1 sobre 3 menos c. Observe que c e menos c, vou colocar aqui, vou mudar aqui de cor, vou deixar aqui no verde. A gente cancela esse c com esse menos c. Então, quando eu estiver fazendo uma integral definida, eu não preciso mais carregar esse c. Por quê? Como ele é uma constante, ele vai sempre ser cancelado quando eu faço a conta fzão de B menos fzão de A. Sempre. Então, a partir de agora, a gente não vai mais carregar esse c quando for fazer uma integral definida, tá bom? Beleza, feito isso, a gente agora só faz a conta final. Ficou o que pra gente? 8 terços menos 1 terço. Então, 8 menos 1, 7 terços. Portanto, a nossa integral, ela é 7 terços. Tá? Um pouquinho mais à frente, a gente vai entender o que esse fato está simbolizando aqui. Então, ele, neste caso, esse 7 terços, simboliza exatamente a área da função x ao quadrado no intervalo de 1 a 2. Mas não necessariamente sempre isso vai acontecer. Por exemplo, se eu tivesse pego essa função aqui, se eu tivesse pego uma outra função, por exemplo, aonde eu tenho um pedaço da função positivo e um outro pedaço da função negativo, ela já daria problema. Por que 7 terços simboliza realmente a área de x ao quadrado no intervalo de 1 a 2? Porque a função x ao quadrado é uma função sempre maior ou igual do que zero. Então, ela está sempre acima do eixo x. No pior das hipóteses, ela está no eixo x quando o x for zero, tá? Mas eu tenho funções que podem estar acima do eixo x, mas pode também estar abaixo do eixo x. E isso dá uma diferença quando a gente vai colocar que ela é numericamente igual a área. Nem sempre isso acontece, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Letra B. Vamos fazer o mesmo procedimento, tá? A integral de 0 a π da função cosseno de x em relação a x. Então, primeiro passo é a integral do cosseno. Então, quem é a integral do cosseno? Seno, né, pessoal? Então, seno de x, já estudamos isso bastante. Variando de quanto? Variando de 0 a π. Olha só, eu não carreguei mais a constante. Já tá entendido que a gente não precisa mais carregar essa constante quando estiver falando de integral definida. Agora aplico o seno no π. Então fica seno de π menos o seno de 0. Ah, mas quem é o seno de π? É o seno de 180 graus, que é 0. Menos, e que é o seno de 0? 0 também. Portanto, 0. Tá bom? Olha só
o que eu estava falando para vocês, que nem sempre a integral definida representa a área, tá? Quando a gente estiver falando em representar a área da função, a gente tem que analisar o gráfico. A função cosseno de x, pessoal, é óbvio que ela produz uma área de 0 a π, tá? Então, só para a gente entender, eu vou fazer bem aqui do lado de um gráfico, para a gente lembrar um pouquinho. Como seria esse gráfico? Ó, esse gráfico é assim, ó. Ele vem, trisca aqui e faz isso, tá? Aí ele vai aqui e vai lá em cima. Estou botando logo aqui de 0 até 2π, tá? Então, essa é a função cosseno de x. Então, esse aqui é o eixo x, aqui é o y. Esse pontinho bem aqui de encontro é o 90 graus, o π sobre 2. Esse outro pontinho bem aqui é o π, que é o 180 graus. Esse outro carinha aqui, né, que a gente corta, é o 3π sobre 2, que é o 270. Então, observe, ó, que de 0 até π, ele tem esta área aqui, e ele também tem esta área aqui. Então, tem a área, não era para ter dado 0. Por que deu 0? Porque eu não estou calculando a área, estou calculando a integral, tá? E aí o que acontece? O que acontece é que essa parte aqui de cima, ó, essa parte aqui de cima é a parte positiva, e esta parte aqui de baixo é uma parte negativa. Então, como eu calculei de 0 até π, então o que acontece? A parte positiva se cancela com a parte negativa, porque essas áreas são iguais. E é por isso que dá 0, tá? Então, se eu fosse querer calcular a área, o que eu ia fazer? Eu ia calcular só de 0 até 90 e multiplicar por 2, visto que essa primeira parte é idêntica a essa. Tá bom? Então, quando chegar lá na parte das áreas, a gente vai poder desmistificar um pouquinho mais, tá bom? Vamos para os exercícios. Calcule as integrais definidas. Novamente, eu quero só calcular as integrais. Não estou atrás de área. Então, primeiro, letra A. Integral de 0 a 2 de x ao quadrado mais 3x menos 3 em relação a x, né? Então, já que nós estamos querendo calcular isso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos integrar a função, né, pessoal? Então, que é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, mais, que é a integral de 3x? Fica 3x ao quadrado sobre 2, e a integral de 3, 3x, tá? Então, tudo que nós já falamos na aula passada, né? Como é que se integra? Variação de 0 a 2. O que a gente faz? Pega, ó, não precisa mais carregar a constante. Estamos calculando as integrais definidas, esquece a constante. Vamos aplicar tudo isso no 2. Então, aplicando tudo isso no 2, fica 2 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 3 vezes 2, menos, né? Ó, então, tudo isso aplicado no 2, agora tudo isso aqui aplicado no 0. Então, fica 0 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 3 vezes 0. Ok? Pessoal, como aqui tudo deu 0, ó, essa conta todinha é 0. Ó. Não vamos fazer ela. Então, o que fica para a gente? Só fica essa continha aqui. Então, 2 elevado a 3 fica 8 terços. Mais, aqui fica 2 elevado a 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, vezes 3 dá 6. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, né? E ali já deu 0. E aí, o 6 menos 6 a gente cancela. Então, ficamos apenas com 8 terços. Ok? Então, a integral de 0 a 2 de x ao quadrado mais 3x menos 3 vale 8 terços. Letra B. A integral
de menos 1 até 8 da raiz cúbica de x em relação a x. Então, vamos ajeitar. Lembrando que isso é uma raiz, a gente precisa arrumar, né? Ó, deixar em formato de potência. Então, raiz cúbica é x elevado a 1/3. Nós já discutimos isso na aula passada de como é que faz isso. Transformei em potência, então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar 1/3 e somar mais 1. Então, 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Qual é a variação? Variando de menos 1 a 8. Então, aqui a gente fica com x. 1/3 mais 1, pessoal, dá 4/3. Sobre 4/3. Outro detalhe importante. Nem sempre eu preciso botar um colchete. Eu posso também só botar uma barra. Principalmente quando eu vier com um monômio, ou seja, com um termo só. Em vez de botar um colchete, posso só botar uma barrinha e simbolizar a minha variação. Um outro tipo de notação que a gente usa também, tá? Agora eu vou aplicar tudo isso em 8, depois tudo isso em 3. Então, aplicando tudo isso aqui em 8, como é que vai ficar para a gente? Ó, fica 8 elevado a 4/3 dividido. Aqui não é 4/3? Então, eu vou deixar aqui, depois eu faço a conta no final, tá? Aí menos tudo isso aplicado em menos 1. Então fica menos 1 elevado a 4/3, ok? Dividido por 4/3. Então, vamos trazer aqui a nossa continha para cá. O 8, ele é 2 elevado a 3, pessoal. Então, vou deixar assim, 2 elevado a 3. Aí, aqui, 4/3 dividido por 4/3. Tá? O menos 1, eu posso fazer assim também, ó. Ele é menos 1. Vou apagar aqui. Tá assim. Ele é menos 1. Se elevado a 4/3, eu posso colocar que ele é elevado a 4. Tá? E aí eu posso botar um colchete e boto aqui fora assim, ó, 1/3. Por quê? Porque 4 vezes 1/3 dá 4/3. Dividido por 4/3. Agora é só conta. Quando eu faço assim, ó, olha só. Esse 3 aqui, ó, eu posso cancelar com esse cara. Então, eu fico com 2 elevado a 4. Vou deixar em verde mesmo. Aqui, 2 elevado a 4. Aí, aqui a gente fica com 4/3. Menos. Nesse outro aqui, ó, menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo. E 1 elevado a 1/3 fica 1. Então, 1 sobre 4/3. O 2 elevado a 4, pessoal, ele é 16. Só que eu estou dividido por 4/3. Então, eu vou deixar assim, ó. 2. Vou apagar aqui. Então, veja só o que a gente pode fazer para este caso. Então, fica 16 dividido por 4/3. Menos 1 dividido por 4/3. Não é o mesmo denominador? 4/3? Então, vamos subtrair em cima. 16 menos 1, 15. Então, 15
4/3. E aqui como é que resolve? Conserva a primeira, vou botar aqui embaixo, que é 15, e multiplico pelo inverso da segunda, 3/4. Portanto, 15 vezes 3, 45, 45/4. Então, esse é o nosso resultado. Então, a integral de menos 1 a 8 da raiz cúbica de x vale 45/4. Ok? Observe que eu fui mantendo esse 4/3 aqui, né, ó, até o final, porque cheguei aqui, ó, fiquei com o mesmo denominador. Então, eu pude fazer as operações em cima. Se eu quisesse ter resolvido logo, cancelado, no final ia dar a mesma conta, tá? Talvez a gente só ia ter mais trabalho. Cálculo de áreas. Vamos lá, pessoal. Se f seja f contínua em AB, vamos definir a área do conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a A, y igual a B, x igual a A, x igual a B, y igual a 0 e pelo gráfico da função f de x. Então, o que acontece aqui? Vamos separar em 3 casos, tá bom? Um caso em que a função é positiva, melhor dizendo, ela não é negativa, ela é uma função maior ou igual do que 0. O segundo caso em que uma função não é positiva, ou seja, a função ela é menor ou igual do que 0. E o terceiro caso que vale para a função qualquer. Então, veja só. No primeiro caso, ó, observe que a nossa função f é uma função que ela está inteiramente, ela é uma função inteiramente positiva. Ó. Ela está aqui em cima, ó, a função. Ó. Então, a nossa função f ela está toda aqui em cima. Ó. Então, está acima do 0. Né? Portanto, ela é uma função positiva. E a gente quer a integral dessa função, ó, começando aqui no A e terminando no B. Então, observa que se a função é positiva e ela vai de A até B, então eu quero exatamente esta área. Ó. Tá? Isso significa dizer que a minha área ela é a integral de A a B do f de x dx, porque a função é estritamente positiva. Mesmo que se a função ela triscasse aqui no 0, se ela fosse lá em cima, triscasse aqui no 0 e continuasse lá em cima, você ia fazer a mesma conta, a integral de A até a B de f de x dx. No segundo caso, eu tenho uma função. Nesse caso aqui, a função ela é positiva. E neste caso aqui, a função já é negativa. A função está aqui embaixo. Ó. Essa é a minha função f. Eu estou querendo de A até B e quero também produzir essa área. É a área, pessoal. Não existe área negativa. Então, como não existe área negativa, eu estou integrando. O que eu faço? O projeto é como se eu projetasse essa área em cima. Tá? Eu pegasse a função negativa. Então, se a função f ela é negativa, a menos f ela é positiva. Então, o que vai saber? O que vai acontecer? Então, em vez de integrar a função de A até B de f de x, eu integro a função menos f de x. Como é menos f de x, o menos que ficaria aqui, ele sai da função. Então, resumindo, quando a função for negativa, eu coloco um menos na função para poder eu produzir a área. Certo? Ah, professor, se eu não botar o menos, você vai ver que você vai encontrar a área, só que ela vai estar negativa. E aí, aquele resultado ali, você simplesmente pega e coloca o resultado em módulo. Então, se eu quisesse mesclar o caso 1 com o caso 2, né, eu poderia simplesmente fazer assim, ó. A área seria a integral de A a B do f de x dx, aí eu pego e faço assim, ó. Coloco em módulo, porque se a função for positiva, essa daqui, o módulo de número positivo é positivo, e se a função for negativa, o módulo de um número negativo é negativo. Resumindo, mas isso aqui só vale para o primeiro caso
ou para o segundo caso. Para o terceiro caso, que é um caso misto, que a função ela pode ser positiva e negativa em intervalos diferentes, aí você já não pode aplicar esse módulo, tá? E nem pode integrar direto como a gente estava fazendo. Por quê? Porque a gente vai ter problema. Então, qual é o ideal? É separar. Aqui eu tenho uma área 1, aqui eu tenho uma área 2, e aqui eu tenho uma área 3. Observe que eu quero integrar, se eu integrar de A até B, a gente tem problema, tá? Por que eu vou ter problema se eu integrar de A até B? Porque essa área aqui ela é positiva, essa área 3 também é positiva, e na hora que eu somar essas duas positivas, a área 1 e a área 3, beleza, vai dar tudo positivo. Mas a área 2 ela é negativa. Então a área 2 ela vai abater da soma da área 1 com a área 3. E esse é o problema. Então o que a gente faz? A gente vai integrar a área 1, porque a área 1 vai de A até C, ó. Então, ó, AC da integral de F. A área 3 já vai de D até B, ó, tá aqui, ó. Isso aqui representa a área 1, ó. Essa aqui representa a área 3. E observe que a área 2, de C a D, ó, ela é estritamente negativa. Então, você integra de menos C a D, de f de x dx. Por quê? Porque como eu botei este menos, esse menos vai tornar essa área que era negativa em positiva. Aí, em vez dessa área 2, desculpa, em vez dessa área 2 subtrair das outras áreas, ela vai acrescentar. Aí, a gente tem a representação correta. Tá bom? Então, esse é um esboço geométrico, né, de como faz o cálculo dessas áreas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos praticar, né? Calcule as áreas das funções a seguir dentro de seus intervalos. Letra A. A integral, letra A é a função x ao quadrado no intervalo de 0 a 2, né? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente vai simplesmente, né? Vamos entender, antes de você fazer a conta, já que ele quer áreas, tá bom? Então, ele quer as áreas das funções. Então, como eu quero a área das funções, só para a gente reforçar, eu tenho que construir o gráfico. Então, antes de fazer, é interessante que se construa o gráfico. Eu vou construir o gráfico, então, da função x ao quadrado, tá? Como é que funciona? Lembrando que a função x ao quadrado é uma função que vem uma parábola, trisca aqui no zero e ela sobe. Só que ele quer de 0 a 2. Então, aqui é o ponto que ela encontra no zero e o 2 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? Tá. Então, eu estou querendo esta áreazinha aqui, ó. Tá? Essa é a área que a gente está querendo. Portanto, vamos encontrá-la. Então, a área vai ser a integral de 0 a 2. Quem é a função? X ao quadrado. Pronto, em relação a x. Essa é a nossa conta. Quem é essa integral? X ao cubo sobre 3. Qual é a variação? De 0 a 2. Toda vez que um dos limitantes for 0, não precisa você calcular. Você só vai perder tempo. Então, quer dizer que eu só vou aplicar no 2. Tá? Então, fica 2 ao cubo sobre 3. Por que eu não vou aplicar no 0? Porque é só botar menos 0 ao cubo sobre 3. Ia dar tudo 0. Então, isso não vai influenciar aqui pra gente, tá? Nesse caso, não, tá? Então, fica 8 terços. Eu estou calculando área. Então, aí você é obrigado a colocar o A. O que significa o A? Unidades de área. Bom? Letra B. Então, quer dizer que essa área aqui vale 8 terços. Letra B. Vamos fazer também o gráfico, tá? Não calcule área sem fazer os gráficos. Então, a gente tem aqui o nosso gráfico. Aqui o eixo X, o eixo Y.
A função x ao cubo, pessoal, ela é assim, ó, ela vem, trisca aqui, e aí ela faz uma curva aqui, tá? E mais ou menos uma curva acentuada. Como é de menos 1 a 1, então, aqui eu tenho de menos 1, e aqui, ó, a 1. A área que nós estamos querendo é essa área aqui, ó. Essa e essa, ó. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Observe que a função x ao cubo é o que nós chamamos de função ímpar, tá? Então, você tem duas maneiras para fazer essa conta. Vou fazer da maneira que nós estamos acostumados, que nós aprendemos nos slides anteriores, que é aqui eu vou chamar de área 1 e aqui área 2, tá? Então, esse é o primeiro pedaço aqui, nós temos a área 1, e nesse outro pedacinho aqui nós temos a área 2. A área 1, ela está... detalhe, esse ponto bem aqui, ó, é o zero, né? Ó? Então, sabemos que esse ponto aqui é exatamente o zero. Então, para me produzir a área 1, eu vou pegar a função f de menos 1 a 0. Então, eu já sei o seguinte, que a minha área é a área 1 mais a área 2, tá bom? A área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? A área 1 a função é negativa, então ela é menos, porque é uma função negativa, né? De menos 1 a 0, é aonde a área 1 funciona. Quem é a função? X ao cubo em relação a x. Essa é a área 1. Mais a área 2. A área 2 é positiva, então não precisa do sinal de menos. Mas a área 2 é de que intervalo? Do 0 a 1. Do 0 até 1. De x elevado ao cubo dx. Continuamos nossa conta. Então, fica menos, que a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, variando de menos 1 a 0. Mais a próxima integral, x à 4 sobre 4, mais variando de quanto a quanto? Agora é de 0 até 1. Vamos aplicar. Aplicando no zero, dá 0. Então, não precisa. Aí, então, aplica em cima, menos aplicado embaixo. Aí fica menos daqui, com menos que tinha aqui, do sinal. Menos lá da fórmula, porque f de b menos o f de a está aqui. Aí, menos daqui. Aí, o x fica menos 1 elevado a 4 sobre 4. Mais, agora aplica no 1. Então, 1 elevado a 4 sobre 4. Menos aplicado no 0, não precisa. Aí, ó, menos com menos dá mais. Menos 1 elevado a 4 fica 1 quarto. Aqui no próximo também é 1 quarto. E 1 quarto mais 1 quarto, pessoal, dá 2 quartos. Tá? E 2 quartos, simplificando, meio unidade de área. Tá? Então, significa dizer que esse pedacinho é 1 quarto, esse outro pedacinho é 1 quarto. Juntando vai dar meio. Como é que eu poderia fazer de outra forma? A outra forma seria o seguinte, ó. Como você sabe que esta função aqui, ó, essa área 1 e a área 2 são iguais, ó, porque são produzidos com a mesma função, tá? E essas funções, elas são simétricas aqui, tanto no terceiro e no primeiro quadrante. Então, bastaria calcular a área 2, por exemplo, que seria a área de 0 a 1, para não mexer com o sinal negativo, e multiplicar por 2 o resultado. Você teria 1 quarto, multiplicando por 2, teríamos exatamente o meio. Tá? Seria uma outra forma de fazer isso aí. Letra C.
também continuamos com a área, né? Então, qual é o primeiro passo a ser feito, pessoal? Vamos encontrar a função. Então, nós temos aqui nosso eixo x, y. Como é a função raiz de x? A função raiz de x é uma função que começa no zero, tá? E ela vai fazendo uma curva assim, ó. Ela não existe para x negativo. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, ela começa aqui no zero, tá? E vai embora. Só que eu não quero do zero. Eu quero apenas do 1 até o 4. Bom, esta é a área que nós estamos querendo. Tá ótimo, então. A área que nós queremos é essa, ó. A área que está limitada pela função, tá aqui a nossa função, pelas retas x igual a 1, x igual a 4 e pela reta y igual a 0, que é o próprio eixo x. Então, a integral vai ser a integral variando de 1 a 4 da função, que é raiz de x, em relação a x. Raiz de x, lembrando que temos que transformar em potência. Então, raiz de x é x elevado a meio em relação a x. X elevado a meio, então fica x elevado a meio mais 1, tá? Que é 3 meios, dividido por 3 meios, variando de 1 a 4. Então, aplica em cima, tá? Só para a gente melhorar a nossa conta, 3 meios, como está embaixo, ele fica 2 terços. E em vez de ter x elevado a 3 meios, aí a gente bota assim, ó. Então, x elevado a 3 meios, aí eu aplico a variação apenas no x, para não precisar mais carregar esse 2 terços, tá? Então, fica 2 terços. Aí eu aplico no 4. 4 elevado a 3 meios. Menos 1 elevado a 3 meios. Então, fica 2 terços. O 4, pessoal, ele é 2 elevado a 2. Ó. Então, fica 2 elevado a 2. Tá? Elevado a 3 meios. Menos 1 elevado a 3 meios, como é 1 na base, fica 1. Então, fica 2 terços vezes... O que acontece? Acontece que o 2 daqui da potência cancela com esse 2 aqui embaixo. Então, fica 2 elevado a 3, que é 8, tá? Então, vamos ficar com 2 elevado a 3 menos 1. Mas isso aqui é 8 menos 1, 7. Vezes 2 que tem aqui fora, 14. Portanto, 14 terços unidades de área. Está aqui feitinho. Letra D. Nós temos aí f de x igual ao módulo do seno de x. Com a variação de 0 a 2π. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Gráfico. Primeiro você faz o gráfico. Então, vamos pensar assim. Nós temos a nossa função aqui. Lembrando que a função é módulo, tá? Então, como é que eu construo a função módulo? Esquece o módulo, se fosse só o seno. Seria assim, né? Ó. O seno ele vem aqui, faz uma curva,
Chegando aqui embaixo, ele produz... aí ele faz isso, ó. Vou colocar tracejado. Como é módulo, quer dizer que essa parte tracejada, que é a parte negativa, ela fica positiva. Então, ela faz isso, ó. Bom? Então, ela faz isso, ó. Aí, o que eu vou fazer? Então, aqui é 0. Aqui é π. E aqui é 2π. E eu sei que bem aqui, ó, é o π sobre 2. E aqui é o 3π sobre 2. Então, eu tenho, ó, várias áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4. O que essas áreas têm em comum? Todas elas são iguais. Está produzido por uma parábola, tá? Com a mesma curvatura. Então, a área 1 é igual a área 2, que é igual a área 3, que é igual a área 4. Então, eu não preciso calcular de 0 a 2π cada uma dessas áreas separadamente. Eu calculo apenas uma e multiplico por 4. Tá? Então, vou colocar aqui como observação, é que a área 1 é igual à área 2, que é igual à área 3, que é igual à área 4. Então, a minha área seria a soma de todas essas áreas. Então, basta multiplicar por 4. 4 vezes a área 1. Então, fica 4 vezes o que é a área 1? É a integral de 0. Aí, eu vou agora só até π sobre 2. Tá? Do seno. Tá? Porque a gente está calculando agora, pessoal, é o seno. Não é mais módulo, porque eu já o módulo aqui eu tirei, né, quando eu peguei essa área negativa e joguei em cima. O seno de x dx. Então, esse aí é o nosso primeiro ponto interessante. Então, fica 4 vezes, que é a integral do seno. A integral do seno é menos o cosseno de x. Qual é a variação? De 0 a π sobre 2. Portanto, fica 4 vezes menos o cosseno de π sobre 2, apliquei em cima, aí menos aplicado embaixo. O menos da fórmula, lá do teorema fundamental do cálculo, com o menos que tem aqui, fica mais cosseno de 0. Então, continua, fica 4 vezes menos o cosseno de 90 é 0. Mais, e o cosseno de 0 é 1. Menos 0 mais 1 dá 1, vezes 4. Então, 4 unidades de área. E aí, então, você já está sabendo que cada uma dessas áreas, a área 1 vale 1, a área 2 vale 2, desculpa, a área 1 vale 1, a área 2 também vale 1, a 3 também vale 1 e a área 4 também vale 1, porque todas elas são iguais. Juntando tudo, dá 4. 4 unidades de área. Vamos agora para o exercício 3. Determine a área compreendida entre as funções x² mais 1 e g de x igual a x mais 1, onde a f é menor ou igual do que a g. Para você fazer essa conta, pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Fazer o gráfico. Primeira coisa, construir o gráfico. Sempre que envolver áreas, tem que ter a construção do gráfico, tá bom? Então, esse é de suma importância esse entendimento da construção do gráfico. Então, vamos passar aqui o eixo x, o eixo y. A função f é uma parábola. Então, como é x² mais 1, então uma concavidade voltada para cima e corta lá no 1. Que é exatamente aquele termo independente. Então, nós temos aqui o 1, e ela vem uma parábola
trisca aqui e vai fazendo isso, né? Essa é a nossa parábola. Então, nossa parábola faz isso, ó. Vem aqui, triscou aqui e sobe. Tá? No 1. A outra função, a função g de x, porque essa aqui é a f, a g de x, ela é x mais 1. Então, como tem 1, ela corta também no 1, e ela é crescente. Então, tecnicamente, ela vai fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a função g. Tá? E óbvio que ela vem para cá, né? O que ele diz aí pra gente? Ó, que é para me determinar a área da função compreendida entre as funções f e g. Então, se é entre f e g, eu posso estar aqui, que é entre f e g, posso estar nesse meio, ou posso estar aqui depois. Só que ele dá um detalhe, que ele diz que a f tem que ser menor ou igual do que a g. Então, a f tem que estar abaixo. Então, a f é a parábola. Onde é que a f está abaixo? É só nesse intervalo aqui, ó. Bom? Aí tu pensa, então, elas se encontram no 1, porque é um ponto de encontro, mas se encontram nesse ponto bem aqui. E eu preciso saber quem é esse cara aqui. Porque aonde ela se encontra aqui, eu já sei, no x é 0, ó. No ponto x igual a 0, todas elas valem 1. Verdade, ó. G de 0 dá 1 e o f de 0 também dá 1. Mas nesse outro ponto, elas se encontram. Mas eu preciso saber que ponto é esse que eu não sei. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer o ponto de encontro. Então, eu preciso pegar a função f e igualar com a g para poder descobrir que ponto de encontro é esse. Tá? Esse zero já vai mostrar de cara, né? Obviamente que a gente já visualizou que o zero é, mas eu preciso encontrar o outro. Então, eu vou pegar o x ao quadrado mais 1, que é a f, e igualar com x mais 1. 1 cancela com esse 1. Então, fica x ao quadrado igual a x. Então, x ao quadrado menos x igual a 0, né? Trazendo para o primeiro membro. Boto o x em evidência, então fica x menos 1 igual a 0. Então, o x é 0 ou x menos 1 é 0, né? Ou o primeiro cara é 0 ou o outro aqui é 0. Aqui já saiu a primeira solução, que eu já sabia. E se x menos 1 é 0 é porque o x é 1. Saiu a outra solução. Então, quer dizer que o ponto de encontro aqui é 1. Isso é importante, porque é a variação da integração. Então, eu vou encontrar a minha área. E aí, vem um outro detalhe importante que vocês precisam entender. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer assim. A integral de 0 até 1. Ó. Eu vou pegar a função de cima, que é a função g de x. Se eu integrasse apenas a g, que é a reta, ia gerar o gráfico todinho aqui, ó, inclusive essa parte de baixo, ó, seria o trapézio. Mas eu não quero gerar tudo, eu quero só essa faixa. Se eu fosse integrar apenas a f de 0 a 1, eu ia gerar totalmente essa parte aqui, ó, abaixo da f. Ó. Mas eu não quero isso, eu quero a faixinha aqui, ó, entre as duas. Significa dizer que eu tenho que pegar a função de cima, que é a g, e subtrair da função de baixo, que é a f. Tá? Em relação a x. Portanto, fica a integral de 0 até 1. Quem é a função g de x? É a função x mais 1, menos a f. Então, fica menos x2 menos 1, em relação a x. Ó, o 1 cancela. Então, fica a integral de 0 até 1 de x menos x ao quadrado em relação a x. Ok? E aí, como é que eu faço? Agora eu vou integrar esse cara aqui, né? Ó. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos, e a de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Como tem dois termos, é interessante que feche o pochete. Continuando. Ó, embaixo é 0, não preciso mais aplicar no 0, só aplica no 1. Então, fica 1 ao cubo sobre 2, menos 1
ao cubo sobre 3. 1 ao cubo dá meio, o outro dá 1/3. Meio menos 1/3, MMC aqui dá 6. Então fica 3 menos 2, portanto, 1/6 unidades de área. Bom, então falou dessa faixazinha aqui, ó, 1/6 unidades de área, pessoal. E aí, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Bons estudos e até a próxima, tá bom? A gente ainda vai complementar essa unidade 2 ainda com a segunda parte, que é resolvendo as integrais, integração por partes, tá? E também vamos fazer algumas resoluções de integração por substituição. Até mais, até a próxima, pessoal. Bons estudos!